A sua sogra anda se metendo no seu relacionamento, te dizendo como tratar a pessoa amada, cuidar da sua casa ou até mesmo se metendo na educação dos filhos? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e algumas dicas importantes para aprender a conviver melhor e resolver esse problema. Vamos lá? A ideia de que as mães sabem de absolutamente tudo é um conceito que tem raízes bem profundas na cultura popular, mas eu vou te contar uma coisa importante. Mães também são seres humanos, erram, cometem excessos e podem precisar de alguns limites. Como é o caso daquela sogra que acredita saber de tudo sobre o casal e como é a melhor maneira de conduzir em suas vidas. Aprender com os mais velhos é importante, eles são uma fonte de vivência e experiência bem legal, mas isso não deve e não pode ser uma regra em sua vida. Os tempos mudam, as pessoas mudam e até mesmo a maneira de se lidar com problemas na vida ou nos relacionamentos também podem mudar. Então surge aquela figura mitológica, conhecida popularmente por ser língua grande, intrometida e até mesmo destruidora de relações, a sogra. Tem pessoas que conseguem se dar super bem com elas e outras que acabam até mesmo causando a separação do casal. Mas por que será que as sogras são tão difíceis de lidar? A explicação pode acontecer por uma série de motivos, isolados ou até mesmo juntos. O primeiro deles é quando a sogra tem muito medo do abandono. Assim, ela tenta controlar e manipular as crias para que não saiam de casa e, se saírem, voltem logo. Esse tipo de sogra costuma desqualificar o marido ou a esposa o tempo todo, mostrando que o lugar certo da sua cria é ao lado dela. Não é raro que aconteçam críticas à maneira como se relacionam, como criam os filhos, como limpam a casa. Nessa hora, a sua sogra te enxerga como uma ameaça e se sente abandonada depois que o filho ou a filha se casa. É mais comum em mães de homens, mas também pode acontecer com algumas mulheres. Assim, as situações são sempre recheadas de muito drama e manipulação emocional. Você me abandonou, não liga mais pra mim, é uma das frases clássicas desse tipo de sogra. Outro motivo que pode ser o causador desse problema é quando a sogra tem problemas com o controle. Por isso, ela acredita que os filhos sejam uma extensão dela e que precisam tomar as decisões por eles, pois não são capazes de fazer isso sozinhos. Essa sogra costuma não dar palpite, mas sim resolver as coisas pelo casal. Ela toma a frente nas situações e quando você se dá conta, não tem mais poder de escolha nem mesmo dentro da sua casa. Algumas situações bem clássicas são tentar escolher os móveis da casa dos filhos, os nomes dos netos, como serão criados. Normalmente, essas sogras costumam dar mais trabalho que as manipuladoras emocionais e a vida ao redor delas é bem cheia de brigas e confusões. É comum que elas sempre dizem que sabem o que estão fazendo e que entendem melhor sobre tudo que o casal quer decidir. O terceiro motivo importante é a compensação. E esse acontece de maneira mais comum com sogras que são mães solteiras ou viúvas com filhos homens. Assim, elas acabam colocando os filhos na posição de maridos. Mas calma, a gente não está falando no sentido literal, mas sim da figura masculina de companheiro. É comum que elas sejam bem grudadas com os filhos, resolvam tudo juntos e ele tenha um papel importante na dinâmica da casa, de pagar contas, de resolver problemas domésticos. Então, quando chega a namorada ou esposa, a sogra sente que está sendo traída e perdendo seu companheiro de vida. Nesse caso, é comum que as sogras tratem as noras como amantes do filho, inclusive com ofensas morais e frases como: "Você está destruindo uma família, ele vai voltar para mim". E aí o problema é bem mais sério do que somente um ciúme. E o quarto motivo são as fontes de causa médica com patologias psicológicas. Isso acontece quando a sua sogra tem alguns problemas ou transtornos de personalidade. Dessa maneira, ela pode ter uma visão distorcida da relação do casal e acabar criando problemas por falta de cuidados médicos. Esses normalmente são os piores casos, que acabam desgastando bastante a relação dos filhos, com muitas brigas, ofensas e situações até mais graves. Mas aqui a gente coloca motivos genéricos, no caso de uma relação saudável entre o casal que a sogra não aprova sem razão aparente. É importante verificar se o relacionamento realmente faz bem para as duas partes e se não existe de verdade um motivo para a sogra não aprovar a união. Por exemplo, em casos de agressão ou ofensas graves entre os parceiros. É claro que nenhuma mãe gostaria de ver sua filha ou filho passar por isso, certo? Agora que você já sabe por que isso acontece, a gente vai te mostrar algumas dicas para tentar
resolver a situação da melhor maneira possível, para todos os envolvidos. A primeira de todas é: lembre sempre que você está falando com a mãe da pessoa com quem se relaciona, então mantenha a educação em dia. Você pode ser firme sem precisar faltar o respeito na conversa. Se do outro lado isso acontecer e sua sogra esquecer de usar a educação, não aumente ainda mais o problema. Seja você a pessoa racional da discussão. Vire as costas e só volte a conversar quando você estiver recebendo o respeito que merece. A segunda dica é manter o diálogo com seu companheiro ou companheira em dia. Colocar os sentimentos em ordem sobre a situação sem ofensas. Numa relação saudável, todos os sentimentos importam e você precisa discutir como sua sogra afeta a relação de um jeito claro e objetivo. Pode contar que se sente desconfortável, que algumas coisas te magoam e que você gostaria de não se sentir assim. Podem tentar discutir soluções juntos, mas o foco é fazer com que o outro entenda o problema pela sua visão e sentimentos. Então a nossa terceira sugestão é: seja tolerante na medida do possível. Não leve tudo a ferro e fogo. Nem tente passar por cima de sua sogra como um trator. Ver um filho sair de casa é uma situação dolorida e algumas mães acabam se enrolando com as emoções nessa hora. Por isso, tente reservar um espaço para tentar compreender. Talvez você também passe por isso com seus filhos. Mas isso não quer dizer aceitar tudo o que ela fizer. Pelo contrário, é preciso ser tolerante na medida certa, até o ponto de você sentir que falta respeito ou compreensão do outro lado também. Se a relação não estiver tão complicada, você pode chamar sua sogra para uma conversa sincera, deixar bem claro que a intenção não é que ela saia da vida de vocês, mas sim que a relação seja a melhor possível para todos. Se não funcionar, ou se você não consegue ter esse tipo de diálogo, ainda temos mais dicas importantes. No caso de sogras que são realmente terríveis e se metem em tudo, é importante estabelecer limites. O casal já é adulto e precisa ter o direito de fazer as próprias escolhas. Então, seja firme e não permita que a sogra atravesse as linhas que você estabelecer. Seja em relação à sua casa, aos seus filhos ou à maneira como o casal resolve a situação do dia a dia. Uma dica boa é estabelecer horários e dias para a visita. Não precisa ter grosseria envolvida, mas é importante que ela saiba que não pode chegar e sair a hora que quer, fazer visitas sem ser convidada ou interferir na rotina do casal. Se a sua sogra é do tipo que mexe em tudo, limite a presença dela a apenas um cômodo da casa. Mantenha as outras portas fechadas e seja firme na hora de impor as suas regras. Afinal de contas, a casa é sua. Quanto aos filhos, se sentir que está afetando a educação, mantenha sempre as visitas com sua presença e faça questão de ensinar aos seus filhos que as orientações a serem seguidas são as suas e não as da vovó. Mas pode ser que mesmo assim as coisas ainda continuem complicadas e os embates aconteçam o tempo todo. Nesse caso, você não tem a obrigação de conviver com pessoas que não te respeitam. Por isso, corte o contato e mantenha a distância durante um tempo. Caso haja uma conversa sobre isso, deixe bem claro quanto suas escolhas estão sendo desrespeitadas e que a convivência só irá retomar quando houver compreensão e respeito com aquilo que o casal decidir em sua vida a dois. E por último, no caso de você achar que sua sogra tem algum problema ou transtorno mais sério, procure um profissional da saúde mental para te ajudar. A única pessoa que pode te dizer se existe ou não algo do tipo na sua situação é um psicólogo ou psiquiatra. Não tente presumir ou fazer diagnósticos com base em informações aleatórias. Procure ajuda para saber como lidar com a sua sogra e como tratar esses problemas de maneira correta. Além disso, é importante também procurar um profissional para lidar com as suas emoções. A gente entende o quanto pode ser frustrante lidar com esse tipo de situação. E tudo isso pode acabar refletindo também no seu casamento e na maneira como a convivência a dois se desenvolve. Por isso, é sempre bom ter alguém para desabafar e contar como você se sente. Eu quero aproveitar e deixar para você um link sobre inteligência emocional que vai te ajudar muito nesse processo de compreensão. E a gente termina assim o nosso papo sobre como lidar com a sogra que dá muitos problemas e interfere na vida do casal. Já teve uma sogra terrível? Conta aqui pra gente nos comentários como foi a sua experiência. E se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que tem muito conteúdo bom ainda sobre relações acima da média. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Eu fico por aqui, um beijo enorme para você que ficou até o fim, muito obrigada e até mais.